Vamos pro próximo assunto, que é o seguinte. Vinícius Júnior. Assim, é uma notícia que saiu, que pouca gente falou, mas que dá a nota de, pra mim, abre espaço, e vocês vão entender, pra gente discutir uma coisa muito maior do que necessariamente a notícia em si. Vamos à notícia e aí vocês vão entender. Saiu aqui, ó. Vinícius Júnior fará investimento de 20 milhões de reais para recuperar a escola pública desativada em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O atacante vai construir uma super escola no terreno onde funcionava o CIEP Porto do Rosa Intercultural Brasil-Rússia, no bairro Porto do Rosa, onde ele cresceu. O Colégio Vini Júnior terá formato de estádio de futebol e possuirá metodologias próprias e modernas de ensino. A ideia é transformar o local num ponto turístico da educação brasileira, atraindo educadores nacionais e internacionais para conhecer e replicar o método. Eu não vou entrar especificamente na questão do método aqui, porque eu não conheço o método que vai ser aplicado, tá? Antes que venham. Porque, bom, eu sou absolutamente fã de Paulo Freire, queria saber o método, mas não é esse papo que eu quero levantar aqui, tá? Vamos continuar. Pelo acordo, o investimento vai ser de 20 milhões e a escola vai poder atender até 5 mil pessoas de forma gratuita. A equipe do jogador esclareceu que não há qualquer benefício fiscal na ação, afinal o Vini é residente fiscal na Espanha e paga todos os seus impostos naquele país. Bom, mais uma vez, não quero entrar no mérito aqui da questão educacional. Depois que eventualmente isso for implementado, a gente pode discutir se é bom, se é ruim, enfim, se é interessante, se não é. Mas assim, eu não posso achar ruim, independentemente de ser o método que eu acredito ou deixo de acreditar, que o investimento de um jogador que não visa nenhum tipo de benefício fiscal no lugar onde cresceu, de 20 milhões de reais, na educação brasileira, isso aqui pra mim é o Vinícius humilhando 99,9% dos jogadores atuais. E aí, Felipe, quero te dar a palavra, mas antes dizer, a gente cresceu numa sociedade, numa época de acompanhar futebol, que a gente via o Cafu levantando a taça da Copa do Mundo no lugar mais alto onde um jogador pode estar, e ele homenageia o lugar de onde veio, Jardim Irene, lugar esse que ele tem investimentos importantes na educação. Fundação Cafu, né? A Fundação Cafu, que faz um trabalho há décadas belíssimo. E o Cafu... Fundação Raí também. E o Cafu... O Cafu... Vou chegar no Raí, mas o Cafu jogou na Europa, jogou na Roma, jogou no Milan e tudo mais, jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras. Mas o Cafu não ganha metade do que ganha um jogador hoje bem pago no futebol brasileiro, assim. De tanto que inflacionou o esporte. E ainda assim, o cara pensou na onde ele nasceu, na onde ele cresceu e tem essa fundação. O Raí é outro exemplo, que a galera maceta, né? Porque foi lá, defendeu a esquerda francesa e não sei o quê, nananã. Tem... O Raí tem a Fundação Gol de Letra, que fez bem para milhares de crianças na história desse país. E aí eu fico pensando assim, o que a gente se tornou? O que a gente se tornou que hoje os jogadores ganham milhões, e é milhões mesmo, por mês. Hoje, contrata aí o Gabigol, Palmeiras tem proposta de 2,5 milhões, 3 milhões pro Gabriel. O outro aí, o Felipe Anderson, veio ganhando quase 2 milhas, eu não sei o quê. Os caras são absolutamente milionários. Os caras, muitos deles vão jogar a Copa do Mundo no momento que o Brasil tá passando fome, que era um momento que você tinha fila de osso aqui para as pessoas roerem o osso, e os caras fazem filminho comendo carne com ouro, que, embora tenham... É mais pelo simbolismo, né? Aquela coisa assim de tipo assim, estamos na Copa do Mundo, representamos o Brasil e não temos qualquer ligação com esse Brasil da onde a gente veio. Pelo contrário, e ainda as pessoas de direita, muitos, dizem o seguinte: mas isso é bom eles comerem carne com ouro porque mostra para a comunidade que eles podem chegar lá.
Esse é o discurso mais canalha que pode existir, da meritocracia, porque a chance de um rapaz replicar isso lá é assim, mínima. Tanto que se antigamente as próprias músicas falavam sobre a comunidade, sobre as questões da comunidade, hoje se fala sobre o quê? Sobre ostentação. O próprio funk se perdeu. Há várias comunidades do funk paulistano apoiando o Pablo Marçal nas eleições municipais. Eu vi o Ferrez falando sobre isso, o Felipe me mandou o vídeo esses dias. Foda. Então, assim, a gente perdeu as nossas raízes, os jogadores não estão preocupados onde eles nasceram, não estão preocupados em investir nem 0,5% do que eles ganham em nada, entendeu? Ninguém cobra mais isso, ninguém fala mais absolutamente nada, vive-se totalmente na ostentação. E o discurso é, o dinheiro é honesto, o dinheiro é deles, eles fazem o que eles quiserem com o dinheiro e dane-se. Ele tá ganhando dinheiro de maneira honesta, então isso é problema dele. É o discurso que a gente ouve. É claro que ele faz o dinheiro, que ele faz o que ele quiser com o dinheiro. É óbvio que ele faz. Mas mostra também a postura desses caras com relação às suas próprias comunidades, com relação a onde eles vieram, com relação ao Brasil. Eles estão, a maioria deles, 90% do jogo. Isso não foi eu que falei. A gente recebeu aqui o Charla, falou que vocês vão ter dificuldade para levar jogador aí. Porque 99% dos jogadores são de direita. São o quê? E muitos deles atrelados a essa política neopentecostal, evangélica, que é a teoria da prosperidade. Então, o que a teoria da prosperidade diz? A teoria da prosperidade diz que a qualquer momento você pode vencer na vida. Então, você tem que acreditar em Deus, contribuir, que a qualquer momento você pode ter uma virada. Ou seja, ela não te coloca como um pobre, como um fudido, mas sim é uma pessoa prestes a dar certo em qualquer momento. Basta você ter fé. Se você não deu, é porque você não trabalhou e não teve fé suficiente. A culpa é sua. É isso que diz esses lugares. O discurso mais cretino que tem é esse, velho. Cretino. Então, assim, o Vinícius Júnior, eu não sei se ele é de esquerda, se ele é de direita. O que eu sei é que ele é um combatente ao racismo. Ele é uma pessoa que está preocupada com onde ele nasceu e sempre se preocupar em... isso aqui vai me aliviar impostos, aqui vai melhorar a minha imagem. Tá cagando pra isso, ele faz porque ele é isso. Só que o Vinícius Júnior virou uma grande exceção no futebol brasileiro. Já era exceção lá atrás, o Sócrates era exceção, o Raí era exceção, o Cafu era exceção, mas você tinha. Hoje em dia, cara, assim, até eu ver essa notícia do Vinícius Júnior, você não tinha nada. A gente tava falando, inclusive, foi uma baita de uma coincidência, porque a gente tava discutindo sobre isso antes da notícia do Vinícius Júnior, essa semana aqui em casa, né, Felipe? Estava aqui, a gente tava vendo o jogo do Corinthians, a gente tava falando sobre isso, quanto os jogadores não fazem mais nada pelas suas comunidades. Sim. E aí surge a notícia do Vinícius Júnior. Tava até falando do Dudu, né? Exatamente. O que o Dudu fez pelo bairro que ele nasceu? O Dudu Gabriel ganha quase 3 milhões e aí eu vi uma vez uma matéria dele indo jogar bola lá em Goiás, lá, e, tipo, o máximo que ele fez foi fazer um jogo beneficente no Natal, fazer um churrascão com a galera do bairro onde ele nasceu e só, assim. Não, é isso. E aí eu te pergunto, e tem o Gabriel Jesus, que é lá do Peri. Eu quero saber fisicamente, eu não tô dizendo que ele não fez nada, porque eu não sei, mas me mostra o que ele fez pelo bairro do Peri. O cara tá em Londres, quanto que ele ganha, Felipe? Que o Palmeiras tentou... 8 milhas. 8 milhões por mês. Um jogador absolutamente comum da bola. Ganha 8 milhões por mês, fica pagando de Peri. O que ele fez? Ele construiu escola de 20 milhões no Peri, que eu não tô sabendo? Não tem condições de pegar 2 salários dele e fazer um investimento. E outras, não é 2 salários, o cara, vou abrir mão de 2 salários aqui. Um investimento como esse, você não precisa dar 20 milha ali na lata. Pô, você pode ir colocando a grana aos poucos e fazendo, sabe? Conversar com pessoas que estejam... Se aliar com ONGs. Pô, tem tantos caminhos e os caras estão zero preocupados. Estão zero preocupados com as suas comunidades, aonde eles vieram. Isso, assim, é uma cinta, e o Vinícius Júnior aqui pra mim dá aula, Felipe. Eu concordo, cara, concordo. Eu vi o vídeo do Ferrez também que eu te mandei. E vi também o vídeo do MC Hariel, velho, que é um
funkeiro aqui de São Paulo, falando justamente mais ou menos o discurso do Ferrez, assim, o quanto a periferia se perdeu, o quanto as pessoas da própria periferia não têm mais raízes e vislumbram, não que você não possa vislumbrar um futuro melhor, sair da periferia e morar numa casa com conforto, não vamos ser hipócrita aqui também, né? Sem dúvida. Mas as raízes, sabe? Você perdeu as raízes. Hoje as pessoas, elas moram na periferia, mas elas querem já vislumbrar um atalho bizarro para você conseguir enriquecer através de discursos, de políticas, de ideologias, de práticas que são totalmente fundadas, assim, que você não vai conseguir. Só que você vai acreditar naquele conto do vigário e vai se fuder lá na frente. E, tipo, não existe mais o plantar, sabe? Então, tipo, pô, uma fundação como essa do Cafu, essa do Raí, pô, isso daí já ajudou tantas crianças, velho. Tantas crianças. Tem uma aqui do lado de onde eu moro, aqui na casa dos meus pais hoje, do Arrastão. O ex-jogador, o Renato Abreu, que nasceu aqui no bairro onde eu moro, no Taboão. Ele ajudava essa instituição aqui, nunca divulgou. Nunca divulgou. Hoje ele Não, mora no Rio de e tem Janeiro, vários é um ídolo jogadores do que fazem e Flamengo. não divulgam, é importante dizer. Exato. Então, se exato. você, jogador que faz e não divulga, não sinta-se atingido pelo que a gente tá falando. A gente tá falando do macro, porque hoje o futebol movimenta muito mais grande do que na época do Renato Abreu. Se o Renato Abreu tivesse o sucesso que ele teve pelo Corinthians jogando hoje, ele ganharia 5 vezes mais do que ele ganhou. Ah, com certeza. Não tem nem comparação, entendeu? Então, é sobre isso, sabe? Então, a gente precisa tocar o dedo na ferida, gente. A gente precisa falar mais sobre isso. Precisamos falar mais sobre isso. E o que mais me entristece é isso, cara. É ver que a própria periferia mudou, sabe? Eu vi uma entrevista do Mano Brown de 2018, se eu não me engano, pro Le Monde da França, um jornal que veio aqui entrevistar ele no Capão Redondo, inclusive. E ele falando, cara, um problema estrutural no Brasil que rolou, o governo incentivou o consumo. Por um lado foi muito bom, que pessoas que não tinham acesso a nada tiveram acesso a coisas que nunca talvez imaginaram que iam ter. E hoje, esse mesmo cara que teve acesso ao consumo lá atrás, que conseguiu comprar seu carrinho, sua casinha, seu celular, hoje ele quer a polícia dentro da quebrada bater em todo mundo pra defender o celular dele, tá ligado? É isso. As coisas, os papéis se inverteram, assim, sabe? A quebrada tá reaça e o centro tá progressista, assim. Você vai na Vila Madalena, é todo mundo de esquerda, cara. E você vem aqui na quebrada, todo mundo quer polícia na rua e tiro pra cima e já era pra defender o seu, tá ligado? É uma inversão de valores que é um assunto complexo também pra gente trazer aqui, mas que acho que traz um pouco de luz sobre esse assunto que a gente tá falando de jogadores de futebol que são milionários, bilionários às vezes, e que não olham para suas raízes, assim. São poucos, cara, são poucos. Eu tava vendo aqui, quando você tava falando, uma matéria de um jornal estrangeiro mostrando 18 jogadores que tem projeto social, Messi, o próprio Neymar tem também o dele, lá em São Vicente, ou na Praia Grande, se eu não me engano, agora não sei exatamente onde é. Mas enfim, tem o seu também, ajuda crianças lá, enfim. E se você for olhar para a fortuna do Neymar, até para do Vini, e outros grandes craques aí do Brasil, como você citou, o Dudu, por exemplo, é o jogador mais bem pago do Brasil há anos, os caras não fazem nada, velho. Nada, é um dinheiro gigantesco que eles ganham. Você tava até, sábado a gente tava trocando ideia, você tava falando de um jogador de basquete, né, Jaylen Brown. Que recebia 18 milhões e ficava só com 2 e o resto ele doava tudo, não é? Não, o Jaylen Brown, ele deu uma declaração esses dias do que ele vai fazer com o dinheiro dele, que é o maior contrato assinado nesse momento na NBA. Ele deu uma declaração, tá lá no Instagram dele, vão lá, que ele fala tudo que ele vai fazer, todos os projetos que ele vai atacar, tanto em Boston como nos Estados Unidos, com o dinheiro, assim. O cara já sabe exatamente tudo que ele vai fazer de social e fala isso na maior naturalidade, assim. E aqui a gente tá cagando, e isso que a gente tá falando de um país rico, tá? Os Estados Unidos. Sim. Uma cidade rica que é Boston. E ele vê a necessidade de atacar nessas coisas. E aqui a gente tá cagando. E aqui, o que são Felipe, 20 milhões? O que são 20 milhões pro Vini? O que são 30 milhões pro Neymar? O que são 50 milhões pro Dudu? Não é nada, velho, pra esses caras, a fortuna que eles têm, deles reinvestirem e possibilitarem também que não é o papel deles. A gente tem que dizer isso também, esse é o papel do Estado.
Mas como o Estado é falho, cara, não custaria nada do cara dedicar, fazer uma boa vontade, assim, uma obra de caridade E nesse aqui, sentido Felipe, de importante, ó. ajudar. O Alisson Mendes fala assim, o Instituto Ayrton Senna é muito importante. Eu vi o Flávio Gomes falando sobre a falácia que se chama Instituto Ayrton Senna, que nunca ajudou criança coisíssima nenhuma. É o típico de instituto de fachada para criar uma imagem que, assim, alguém conhece alguma criança que foi ajudada pelo Instituto Ayrton Senna? Não existe, porque o Instituto Ayrton Senna não é para ajudar crianças. Eles vendem políticas educacionais para escolas. É isso. É isso. Entendeu? Então eles não Eu estão ajudando confesso que eu não conheço o modus eles não estão operandi do ajudando Ayrton criancinha. Senna. Veja o Flávio Gomes falando sobre o estudo Ayrton Senna. Não ajudou criancinha nenhuma. Isso é uma falácia, Alisson. Isso é uma fake news. Não faz nada o estudo Ayrton Senna para criancinhas, tá? E o Eu Não Tenho Quintal disse aqui, o projeto Neymar na Praia Grande é desse tamanho. Um dia de salário do Neymar cobre o projeto e sobra. É isso, gente. É isso. É isso. Então... É isso que a gente fala sempre. E na maioria das vezes, tá? Quando as pessoas fazem isso aqui, é muito para se beneficiar, para lavar sua própria imagem, etc e tal. Tem muito disso também. Mas ainda que seja isso, velho, pô, faça. Se a tua intenção. O que eu falei do Renato Abreu aqui. Tô cagando pra sua intenção. Faça. Só isso. O Renato Abreu, pô, que eu citei aqui. Porra, ele nasceu aqui no bairro onde eu cresci também. Ó, o Matheus O cara Oliveira jogou no relembra Flamengo. Aqui, ó. O Matheus Oliveira relembra que a irmã do Ayrton Senna, que é quem cuida do instituto, foi cotada para ser ministra da educação do governo Bolsonaro. Por aí você já consegue entender aonde mais ou menos vai esse papo.